A ideia da loucura. Foi isso? Não, porque a representante falou comigo e a mensagem dela foi descendo, e depois eu não sabia qual aluna, qual período. Porque alguns representantes de outros períodos já conheciam. E eu disse vocês é a primeira vez. Ela falou, aí outros representantes novos também falaram. Aí eu não sabia qual período. Eu disse, peraí, quando eu chegar na sala, eu me identifico. Aí eu não vou estudar. Ela pegou e mandou outro. Só precisava lembrar primeiro. Vou botar aqui. Vamos mandar mensagem de novo agora. Certo, por favor. Bom dia. E aí quando eu terminar, eu já mando para você. Se você já pergunto porque eu dou a mesma disciplina na noite. E eu posso ter avançado com eles e com vocês não. Mas eu tenho lembranças que a gente já percorreu por essa ideia da clínica médica e da clínica psicanálise. Foi a primeira aula. E passamos aqui, não foi isso? Eu revisitei a primeira aula. Aqui, não foi isso? Deixa eu botar lá o teu nome. Como introduzimos a ideia da loucura, trouxemos uma inquietação sobre a higienização das relações sociais. A histeria como uma ideia de uma loucura suportável enquanto sociedade, embora foi o que foi primordial para que possamos então trazer a inquietude da escuta clínica, dessa diferença entre a médica somática e a clínica médica psíquica. Clínica essa que diferenciou a relação de estudo dos corpos entre a somatização, onde os classificadores das doenças ficariam enquanto médicos queriam estudar a patologia dos corpos, a patologia que ali vinha para poder classificá-las, e os estudiosos psíquicos que ficaram como teóricos da personalidade, que seriam aqueles que estariam estudando os fenômenos do comportamento humano a partir de uma ordem psíquica. Trouxe uma inquietação sobre a loucura, uma ideia da loucura higienizada, que seria a loucura aceitável enquanto sociedade. Agora, vamos trazer um pouco da contribuição de Charcot. Alguém já ouviu falar sobre esse nome? Observamos os slides. O que é que vocês acham que Charcot estava contribuindo para a ciência? Não tenham medo de arriscar e achar que vão errar, porque a gente está aqui numa construção. Olhando a narrativa, lembra que a ideia dos hospitais, eles ficaram como algo favorável para cuidar da loucura, que agora temos um lugar para cuidar da saúde mental, que esses médicos psíquicos que estavam ali, eles estavam trazendo uma inquietação da psiquiatria para trazer uma indagação do porquê a ideia da loucura era um fenômeno comportamental que precisava ser estudado, porque poderia interferir na perspectiva somática, e com isso, essa ideia de corpo e mente sendo atrelado como fatores que podem vir estar juntos, um pode vir a beneficiar um desajustamento. As histéricas, elas passaram a ser exemplo de quê? Como é que se comportavam as histéricas? Alguém já viu algum fenômeno de como a histérica ela se comportou, principalmente nesse processo histórico? Mas eu vi um caso que a mulher, uma pessoa, não lembro exatamente o nome, mas ela costumava gritar, não conseguia ir para festas, aí normalmente deixava ela escondida, porque ela costumava dizer que alguém perseguia ela e começava a gritar. Perfeito.
Primeiro que as histéricas, elas começam a trazer, nesse processo de desajustamento, a fala contínua, sem parar, de uma forma teatral. Por isso que vocês vão utilizar muito na escuta de vocês o termo teatral. Porque as histéricas, elas gostam de ter o palco das atenções. Só que nesse período, ninguém estava em sentimento, porque a loucura ainda estava sendo estudada, assim como o comportamento passou agora a ter a inquietação psíquica. Tem estudiosos dizendo que a personalidade ela passa por um viés psíquico. E as histéricas, elas foram ótimas para esses estudiosos. Por quê? Por uma questão de elite. Professor, as histéricas, elas se enquadram na personalidade histriônica? E é de onde que vem esse termo? Justamente da histeria. O histriônico, ele, em algum momento, ele foge da sua realidade e volta. Por isso que Lacan fala que toda a sociedade ela tem uma desordem histriônica. Em algum momento, alguém aqui vai dar o seu escândalo teatral. Qual que foge da realidade? Oi? O que foge da que você falou agora? Isso. Qual o nome? O que vai fugir da teatralidade e da naturalidade psíquica, a gente chama de histrionismo. Que é quando Lacan ele traz a ideia do sujeito que vai entrar na sua perspectiva desajustada de linguagem e vai para um pico de desajuste, que é justamente a contribuição que a colega aqui trouxe. As histéricas, elas começavam a falar, a se debater, a gritar. Só que eu falei da loucura, a psicose e a esquizofrenia, lembra? Só que a histérica, em algum momento, ela voltava e seguia a sua vida sem nenhuma perturbação mental. E esse movimento convidou o movimento da higienização. Primeiro, porque se eu digo que as hospedarias eram para as prostitutas, delinquentes, pessoas com deficiências e transtornos, a elite queria colocar suas esposas lá? Não. Porque isso era ruim para o quê? A imagem do Mas, Logo, os somáticos começam a estudar a loucura numa perspectiva neurológica. Nesse lugar de hospitalização, os hospitais psiquiátricos, só que Charcot foi um dos contribuintes para ter um hospital para essas mulheres, que é uma neurologia em Saint-Tropez, que é um dos grandes hospitais conhecidos, né, não só na história, assim como também na região, na qual ele começa a ter um lugar para essas mulheres, porque começa a ter um fenômeno. Se existem os estudiosos que vão classificar as doenças que aparecem pelo corpo, porque eles dizem que é neurológico, e os que dizem que é psíquico, que aparece no corpo, essas histéricas, elas só gritavam? Não. Em algum momento, algo no corpo dela somatizava. Ficavam sem andar por um tempo e depois voltavam. Ficavam sem falar. Paralisavam uma parte do seu corpo. E esse movimento é o que se chama histeria. É quando ela entra numa desordem psíquica, mas tem um fenômeno do corpo que vai vindo. O que é que ela faz? Não estou mais sentindo minhas pernas. Estou sem ar. E começa. Eu acho que eu vou morrer. E começa. E aí ela vai dando potencialidade a esse fenômeno e que vai ficar muito real. E essa realidade é muito interessante. Porque aí elas precisavam ser cuidadas para esse processo. E aí é quando Charcot começa a trazer essa ideia do Hospital Parisiense para começar a investigar. Por quê? Porque quando começavam a fazer investigações neurológicas, elas tinham alguma doença? não. Então, de onde é que vem a paralisia de fazer elas ficarem sem ar? Da onde é que vinha essa ideia dela pegar e desmaiar de imediato? E depois de um tempo retornar? E aí é quando ele começa a fazer essas investigações.
Então, esses hospitais para as mulheres, e eu botei bem encapsulado para que vocês possam compreender, né? E fazer inquietação. Mas por que essas mulheres? Quando eu falo que os homens, naquela época, tinham os status e não queriam perdê-lo, a loucura da sociedade pobre, os esquizofrênicos e até a própria histérica mesmo de classe baixa, ela ia para as hospedarias e depois os hospitais psiquiátricos. Muitos ainda marginalizados em rua. Bom dia. Só que essas mulheres da elite, elas poderiam aparecer? Não. Elas sendo mães, elas poderiam aparecer? Vamos pegar agora um caso contemporâneo para a gente refletir. Uma mulher rica da socialite, se ela aparece em desajustamento social, o que é primeiro feito sobre a mídia? Uma mulher aproveitadora, mulher tem essa oportunidade. Termo perfeito. Escândalo. O que elas começam a fazer é um escândalo. Literalmente. Tá aparecendo aí, né? Tá. Porque aqui tá aparecendo. E elas fazem escândalo. Gente rica queria ou quer escândalo. Hoje 50% querem, né? Aparecer na mídia. Mas antes queriam? Não. Porque como é que eles iam governar um estado ou ia dar um herdeiro de uma mulher louca? Só que tinha métodos para esse processo de cuidado, só um. Elas tinham uma mordaça de ferro, né? Porque elas ficavam com ela na boca, porque elas faziam escândalo. E aí depois vão se buscar outros tipos de tratamentos, porque até então não tinha nenhum eficaz, nem medicamentoso. E aí Charcot traz um aspecto neurológico que enfatiza o distúrbio físico, tais como a paralisia, como um fenômeno, e começa a investigar. Mas como é que elas paralisam? Se não tem nada neurológico. E aí é quando ele vai buscar métodos, trazendo, a partir da sua ideia clínica, porque devemos lembrar, ele é médico, vai trazendo aí uma ideia da somática. Só que, nesse processo de estudo, como é que essas mulheres eram tratadas para a investigação dos hospitais? Ficavam os estudiosos observando o fenômeno psíquico da histérica. O fenômeno se apresentava sempre? Não. Porque elas gostam de quê? Só que, vou até ver depois, mandar para a representante a indicação, eu quero passar o filme. Mas aí a gente vai se ajustando nos nossos acordos para que a gente possa ver. No auditório só tem homens, né? E a imagem dessa mulher que precisava ser vista enquanto elite, como é que ficava na questão da ordem psíquica dela? Vocês acham que essas mulheres eram bem tratadas? Qual era a função do mulher da pobreza? Servir como boa mãe, procriar filhos, porque ela continuar a herança dele, vamos dizer assim. E pagar como boa dona de casa. Todas as mulheres suportam isso? Já que a nossa ciência é fundamentada na maioria de mulheres. Vocês, mulheres, suportariam ou suportam isso? Então, em algum momento, a gente vai falar das histerias contemporâneas. Tá? Mas, voltando nesse processo histórico, não. Todas queriam ser mãe. Quem é que quer ser mãe ou é mãe aqui? Levanta a mão. Esse processo de escolha da maternagem surgiu por escolha de vocês? Sim? Por quê? Qual é a imagem que você tem da maternagem para querer? E aí fica essa pergunta. Porque a imagem da família, ela ficou
higienizada depois da igreja, porque não é mais para servir ao clero, e sim a Deus. E começaram a trabalhar. Só que essas mulheres elas só tinham a função de ser bonita, na imagem social, manter o status da mãe, do herdeiro, e aparecer em eventos. Alguma coisa diferente do que a gente vê hoje? E aí essas mulheres, em algum momento, ela poderia não querer ser mãe. Ou muitas das vezes não conseguia ser mãe. E aí como é que começam os processos somáticos? Alguém já ouviu falar de gravidez psicológica? É um fenômeno que a ciência ela tem que dar a mão à palmatória, que não é tudo somático, existe a ordem psíquica, né? Porque até hoje a gente não sabe corresponder, porque o organismo feminino consegue realizar um processo de gravidez, muitas das vezes até sem a fecundação. E esses fenômenos psíquicos passou a ser muito interessante para essa sociedade, porque essas mulheres elas começaram a sinalizar o seu sofrimento a partir do escândalo. E aí quando Charcot, ela coloca ela nesse auditório cheio de homens, muitas das vezes a histeria não aparecendo ou aparecendo, começa agora as teorias. Agora, quem respondeu essas teorias? Ousem-se a falar. Questão de interpretação, está no texto, está no negrito. Charcot, ele passa a fazer o quê? A dizer que não é da ordem somática. Logo, quem são os estudiosos que passam a falar sobre o comportamento das histéricas? Os estudiosos da personalidade. Porque não tinha resposta neurológica para isso. Logo, teria que ser inquietado a partir daqueles que estavam dizendo que o comportamento humano é de ordem psíquica. Que as emoções começam a trazer efeitos. E que esses distúrbios eles poderiam vir numa perspectiva emocional de ordem inconsciente. Lembra quando eu trouxe e inquietei? Freud ele pode ter dado o termo psicanálise, mas que a estrutura de dentro, ela veio por várias elaborações de outras pessoas. Charcot ele começa a trazer essa inquietação. Se não é neurológico, algo de profundo na mente dessas mulheres convida a esses distúrbios mentais. E aí, junto com Janet, que é aluno de Charcot, vai trazendo essa inquietação, formulando agora métodos para convidar essas mulheres a falar. Freud foi Freud que inventou a escuta clínica. Foi ele que inventou a psicoterapia, porque o termo psicoterapia já existia em vários livros, desde quando as igrejas começaram a trazer um movimento de escuta, assim como ele surgiu na Espanha, como esse processo de fenômeno do cuidado escutativo. Logo, Charcot e Janet começam a buscar esse processo de deteriorização dessa memória, só que eles são médicos. Então eles vão estudar de uma perspectiva científica. As ciências naturais deixou de existir? Não. E aí começa o movimento da hipnose, que é esse que eu trouxe aqui, o Franz Mesmer. Ele não falou que conseguia trazer, a partir de uma ideia de magnetismo animal, o fenômeno psíquico. Charcot agora quis entender esse processo e vai estudar então a ideia da hipnose com essas histéricas. E aí a pergunta é, funcionou ou não funcionou? Funcionava porque criava como se fosse, talvez, como se fosse aquele entendimento de que, ok, resolveu
resolveu isso por agora, mas vai voltar em algum momento. E o que seria esse voltar agora? Seria mais ou menos assim, quando o efeito passar, tipo um remédio. Quando você toma ele, faz aquele efeito naquele momento, mas se a dor persistir por mais tempo, quando o efeito passar, ela vai voltar. Aí você vai tomar outro remédio, vai ficar como se fosse uma rotina. Perfeito. Não é que a histérica voltava a ficar sem andar de novo. Ou melhor, ela voltava a andar. Só que algum outro movimento de histeria acontecia. Ela ficava sem falar. Anos, meses. E aí esse movimento da hipnose, ela passou a ser importante em algum contexto, mas para outro foram compreendendo que não. E aí ficou um movimento muito sincrônico das ciências a trazer esse espetáculo como algo de fato teatral. Não é que agora começou as pessoas a fazer hipnose como algo de circo, ou a imagem dessas mulheres em palanques. E aí, em algum momento, a hipnose ela é dita como magnetismo, é isso? A pessoa ela tem que estar concentrada a partir desse objeto que ele vai lá, como um pêndulo, convidando você a essa observação. Agora, todas elas eram histéricas, ou todas elas tinham algo a ser curado. E aí começou que nem todas as que estavam ali se apresentando possuíam histeria. Associar algo muito teatral mesmo. Começaram a inventar as paralisações. Por isso que nos filmes traz essa imagem. Porque uma das assistentes de Charcot, assim como de Freud, ela já não tinha mais quadro de paralisação. Mas ela se manteve num personagem para dar vazão à teoria dele. E aí quando Freud ele traz essa perspectiva dos estudos da hipnose, ele depois ele abandona. Porque se ele era médico, assim como Roger trouxe, por mais que ele chame de humanista, você é médico, logo, você não é humanista. E essa inquietação, eu acho que eu perguntei aqui se vocês sabiam que Freud foi colocado como humanista, não foi? Foi aqui que eu perguntei? Foi aqui? Eu perguntei aqui na aula passada. Vocês sabiam que Freud ele era humanista? Freud ele foi colocado como humanista justamente por essa perspectiva de escuta clínica. Ele utiliza instrumentais? Não. Enquanto neuro, ele faz algum tipo de mapeamento neurológico de forma física? Não. Logo, os cientistas experimentais e naturais, ele diz que ele não é médico. Ele é um teórico da personalidade, ele é humanista, porque a perspectiva dele agora é filósofa humanista. Professor, na aula passada, a professora de psicologia experimental trouxe um exemplo que uma criança, ela viu algo que chocou ela muito, e aí a mãe chegou nessa criança e falou que a criança não viu aquilo que estava acontecendo, ficou repetindo isso para a criança quando a criança estava chocada, e aí ela começou a perder a visão, parou de enxergar. Isso seria um exemplo de histeria? Sim. Porque aí é onde é que vem a psicoterapia com essas histéricas. Perfeito, aí o exemplo que você trouxe. Esse fenômeno começou a ser inquietado. Como é que uma pessoa estava andando e depois ela fica sem andar? Como é que uma pessoa enxergava ou falava e para? Se não tem nada neurológico. Ele não sofreu nenhum fragmento na visão. Ele não passou por nenhuma situação que causasse danos neurológicos. Não teve nenhum dano no cérebro. E aí esse fenômeno começou a vir a partir da hipnose. Porque qual era o movimento que a hipnose causava? Elas fecharem os olhos e receber o quê? Comando. E nesse processo do receber do comando, faziam perguntas aleatórias. Só que acessava o sofrimento delas? Não. Só dava ela palco para falar do seu sofrimento.
elas continuavam, depois de um tempo, em algum outro fenômeno da histeria. E aí é quando Freud ele pega todas essas informações da escuta clínica, da ideia de psicoterapia, na qual ele já começava a atender, ele diz que a hipnose será abandonada, porque não causou nenhum interesse científico para que ele pudesse continuar, porque enquanto médico ele ainda buscava a cura das histéricas, e a hipnose não dava esse fenômeno. Só que no seu consultório ele percebeu um movimento de uma histérica. Vocês sabem o que é isso? Só que ela estava no processo psicoterapêutico fazendo isso com a bolsa dela. Isso é um movimento histérico. E Freud começou a observar esse movimento dessa histérica. Só que o que é esse movimento? Alguém se arrisca a dizer? Repetitivo, né? Contínuo. Mas o que seria? Qual era a função dela nesse contexto? Por que ela ficava abrindo e fechando a Eu acho que bolsa? ela queria ligar. Sim. E o que seria esse alívio? Seria ali, ela meio Vamos fantasiar que vocês vão descobrir por quê. A gente queria falar, mas ela não conseguia. Isso. Ela estava sentindo, mas ela não queria, ela não tinha como transmitir através da fala. Isso. E aí esse movimento repetitivo, ela estava sinalizando o quê? E acessar o inconsciente. E aí eu vou contextualizar a narrativa. Ela estava trazendo um conteúdo do marido dela e de Freud. O que é que vocês acham que é esse movimento? Ela naquele momento, ela traz Freud com uma lembrança de pai e fala do marido e faz esse movimento. O que seria isso? Masturbação. Mas seria, esse movimento seria relacionado a... Abrir e fechar a vagina. Ela simbolizava a erotização dela com abrir e fechar a sua carteira. Toda vez quando ela associava Freud a uma lembrança do pai dela ou do marido, ela fazia esse movimento. E aí foi quando ela foi buscar um objeto, cavou e não achou. E aí foi quando Freud, na sua interpretação, fez a associação. Isso é um ato de masturbação. Porque ela está me associando ao pai dela e ao marido dela, e numa circunstância muito profunda, ela bota a mão na bolsa e não consegue. E aí é quando ele confronta ela, se ela estava tendo algum desejo incestuoso para o pai. E o que é que a histérica faz? Mostra a sua histeria, paralisa. Bem, se eu com esse ato fizer ela ficar novamente no seu sofrimento, então eu começo a entender de onde é que vem a histeria dela. Tem algo na relação dela com o pai que precisamos questionar. E aí ele utiliza o método da escrita para começar a investigar o inconsciente dela. Porque no Charcot não disse que tem um movimento psíquico lá profundo, que se você ficar perguntando ou dando comando, você dá conta de entendê-lo? Assim ele começou a fazer. E aí ele começa a buscar curar essas histéricas a partir dessa escuta. Bem, entendendo essa perspectiva, a clínica psicanalítica ela vai trazer uma inquietação, a um deslocamento do saber. Quando eu pergunto a vocês o que é que vocês imaginavam que seria, é porque agora não sou eu que dou interpretação. É você que vai falar sobre o que você está vivenciando. Foi assim que a gente falou da questão clínica médica, que Foucault trouxe a interpretação
agora não é o que dói, é onde dói. E o psicólogo agora passa a perguntar, mas por que você está assim? Essas inquietações agora vêm para uma ordem da psicanálise que eu não sou suposto saber. Quem tem um saber do seu sofrimento psíquico é você mesmo. Porque esse movimento do saber sobre si fala das suas vivências. E aí é quando ele traz a ideia do você precisa saber sobre o inconsciente. Porque é lá que vai estar a sua maior angústia. E esse movimento vai convidando a ele a formular a teoria. Porque as histéricas que ali ele começou a atender, o espaçamento das suas crises foram aumentando. Porque quanto mais ele acessava aquele conteúdo, menos histeria ele apresentava. E aí, com isso, ele começa a trazer na sua clínica essa ideia da escuta do saber a partir de você que sabe sobre você. Eu não sei sobre sua família, quem está me dizendo é você. E aí esse movimento, ele se torna extremamente importante. Porque agora a psicanálise ela começa a se fundamentar durante a sociedade. Porque ele agora tem uma ideia de cura. E aí nesse processo, nós seremos um facilitador. Porque vamos entender que a psicanálise é um processo de interpretação. Porque quando Freud ele faz essa análise do abrir e fechar, o que é que ele fez? Ele ousou-se, a partir da sua escuta, a partir desse processo, a trazer uma inquietação. Poderia até nem ser isso. Alguns outros teóricos, e aí a gente pode trazer outras perspectivas teóricas, como a Gestalt, entre outros, vão desconsiderar esse fenômeno. Porque o abrir e fechar você pode significar qualquer outro momento, mas naquele teve um contexto. Para finalizar aqui, quanto mais ele acessava a escuta, mais do que você falou? Existiam dois processos. A histeria aparecia, porque existe o lugar disso, é você que sabe. Só que se aquela pessoa está tendo um quadro histérico e ela paralisava, não queria saber, se é agora você que sabe, ela queria saber naquele momento que ela questiona se ela estava tendo algum desejo sobre o pai dela, se ela tinha recalcado. Então, a resistência começa a existir. E aí são termos que a gente vai agora percorrer por eles durante a teoria psicanalítica. Porque começa esse fenômeno. Ou vocês acham que elas quiseram deixar de ser histérica de imediato? E aí essa imagem de elaborar e encontrar a sua própria verdade a partir do inconsciente. Pode falar. Você falou sobre a interpretação. A interpretação vem muito do conhecimento de mundo da pessoa. Então existe a possibilidade de ele interpretar errado. Do psicanalista dentro do cliente, do paciente, interpretar errado. Como que funcionaria isso? Como ter certeza? Isso se chama análise selvagem. O que seria uma análise selvagem? Qualquer movimento que o outro fizer, a gente querer analisá-lo e dar uma interpretação de imediata. Freud ele vai construir na teoria, e aí é por isso que o termo pai da psicanálise, porque quando ele traz toda a fundamentação, ele cria um processo ético desse fazer psicanálise. E aí esse processo ético ele diz justamente a ideia dos nossos valores pessoais. Porque a gente vai fazer um processo de suspensão. Vamos sublimar. Vamos reiterar nossa visão do mundo e fazer a escuta clínica a partir de uma teoria. Por isso que somos eternos estudiosos, porque qualquer fenômeno psíquico em sociedade precisamos estudar, assim como a Covid recentemente, por exemplo. Por quê? Porque se a gente faz uma interpretação errada
e eu dou essa verdade, eu vou conduzir a minha escuta por essa verdade. E é a verdade do outro? Não, é a minha. E quando eu digo que há um deslocamento do saber e o outro é responsável pelo seu saber, se eu digo, não existe a ideia de racismo. Você está sofrendo porque você decidiu sofrer. Veja como você age com o seu cabelo. Veja como você age com a sua imagem. Isso convida a mim uma interpretação do outro que não é dele. Que é o que muitos psicólogos fazem até hoje. É desconsiderar o sujeito enquanto biopsicossocial, e é por isso que Freud também é criticado por Rogers e todos os movimentos humanistas, porque ele considerou a ideia classificatória médica, mesmo não utilizando neurologicamente os instrumentais, e tampouco fazendo a classificação. Ele passou a vir uma interpretação da escuta clínica, fundamentando essa ideia, mas por uma ideia muito elite. Inclusive, biológica. Porque quando ele traz a ideia da perversão, ele fala da homossexualidade. A ideia do engolir o falo contemplativo. Ele contempla o falo, ele é uma figura masculina, mas ele é perverso, porque ele quer destruir a si e o outro. Olha a interpretação selvagem. Quando ele trouxe a ideia da figura feminina, não mais apenas a histérica, mas a mulher falocêntrica, que também é uma mulher que pode ser histérica, ele traz uma análise interpretativa de toda mulher tem inveja do homem, porque o pênis dela é invertido. Se você vê os órgãos genitais, há uma inversão. Os ovários e a vulva. O pênis falocêntrico e os testículos. Logo, a vulva da mulher fica como um pênis, porque o clitóris tem essa perspectiva peniana, e os ovários ficam feito o testículos. Logo, ele diz que a mulher tem o pênis inverso. E aí essa interpretação convida ele a fazer várias teorias, inclusive sexistas. Porque agora, toda vez que ele vê uma figura feminina, ele vai dizer que ela é falocêntrica. Que ela vai atrás da imagem do poder. E aí, como é que funciona uma interpretação? Por exemplo, eu tenho um consulente que ele tem o QI elevado, certo? Ele já fez vários testes e goza desse lugar. Só que a gente vai barrando esse sujeito e ele vai se frustrando, e aí toda vez ele vem me confrontar intelectualmente. Só que ele sabe de si e ele pode saber o que ele busca estudar. Mas tem coisas de si que ele não sabe. E aí quando eu vou barrando ele nesse processo, ele entra em desordem psíquica. Se a gente não souber analisar a diferença de um QI elevado, fica parecendo que é um psicótico, um esquizofrênico. Porque ele quer a todo momento provar a intelectualidade dele, e às vezes ele entra numa terceira mental, que ele mesmo se autodesorganiza e fica irritado. Você já viu aquele Sheldon? Né, de The Big Bang Theory? Como é que ele ficava quando alguém criticava ele? Oxi. Ele não dava o chilique dele, né? Isso é um processo histérico. E aí, se você não souber a diferença entre o histérico e o psicótico, você pode convidá-lo. Porque o que seria a histeria? A histérica, ela não voltava para o normal dela, e em algum momento ela voltava a desorganizar anos depois, ou não desorganizava mais. O psicótico, se ele desorganizar, ele entra numa desorganização profunda e contínua. Para desajustar-se de uma forma profunda, sem retorno, é muito rápido. E aí vem a questão da interpretação selvagem. Eu ainda não consigo traduzir para ela. E aí veja, se esse processo de interpretação ele vir numa questão de que eu quero deter o saber, automaticamente eu vou dizer ele é psicótico.
e vou começar a conduzir minha escuta nessa ideia. Aí tudo que eu vou interpretar a partir da base teórica da psicose. E aí minha escuta ela começa a ficar com um extremo ruído. Porque aí tudo que o sujeito falar, se parecer surreal para mim, eu vou considerar psicose. E aí eu vou conduzir um processo terapêutico numa estrutura que aquele sujeito não vai evoluir fisicamente, porque a demanda dele não é essa, e ele entra num processo de abandonar a terapia, ou, se dependendo do que ele for um bom histérico, ele entra na histeria, começa a se desorganizar. Ele começa a trazer a demanda que eu estou levando para ele como verdade de fato, e começa a manipular aquilo, porque ele percebe que eu não sei que eu estou cuidando dele. Porque o nosso sofrimento é nosso. E o paciente, se você não souber, ele manipula constantemente, principalmente histérico. Principalmente o paciente histérico. Porque ele gosta de atenção. Só que ele também é inteligente. Porque no saber querer atenção, ele constrói muitas estratégias para viver com essa histeria. E se for uma criança, principalmente. Porque ela está no prazer iminente do seu narcisismo infantil. Egoicamente, é só ele que pertence. Só ele que precisa mamar, só ele que precisa de brinquedo, só ele que precisa do mundo. E essa histeria narcísica, ela é muito potencializada. Por isso que a criança ela fica com brotueja rapidamente, falta de ar, a asma. Porque ela entra no mecanismo de manipular a figura materna. Mas aí a gente vai descobrir isso por si. E aí, a clínica médica, eu trago isso aqui. E preste sempre atenção, porque caso caia em alguma avaliação, vocês possam trazer minimamente uma breve definição, mesmo que seja um Ctrl+C ou Ctrl+V. A clínica médica aprimora seus métodos diagnósticos por via da observação e de complexas tecnologias que sustentam múltiplas possibilidades de intervenção na direção da cura orgânica, os somáticos. Já a clínica freudiana, embora também se debruce sobre o cliente na busca diagnóstica, enfatiza mais a escuta do sofrimento do que a visão do mesmo e propõe como método de intervenção a psicoterapia e análise. A diferença do que é clínica médica e a clínica psicanalítica. Se eu colocar a questão aberta e vocês não souberem responder, pode ter certeza que eu vou descobrir quem é histérico nessa turma. Porque aí a prova final vai ser bem elaborativa. Bem, e aí o termo psicanálise ele surge a partir da ideia do aparelho psíquico como teoria da alma, do grego, psi, respiração sobre alma, e transanálise, dissecção, no sentido de exame da alma. Sigmund Freud, de 1856 a 1939, ele é um médico vienense. Desenvolvimento modal das forças inconscientes que motivam o comportamento humano. E aí no livro, eu emprestei o livro a outra representante, mas eu tenho o atualizado em PDF, vou te disponibilizar, que é No Rastro da Mãe. O que seria esse No Rastro da Mãe? Eu não falei que a ciência, em uma teoria, ela surge por uma perspectiva de visão do mundo. Cada teórico ele observou o mundo e na sua inquietude buscou fundamentar sua teoria. Freud, ele ao estudar o fenômeno, assim como todos os teóricos, eles começavam a visitar a sua estrutura psíquica. A palavra autoanálise, muito desse processo veio por um processo deles com eles mesmos. Eles começavam a investigar toda a sua desordem psíquica um do outro. Jung analisava muito Freud, porque eles tinham a estrutura analítica de pensar semelhante. A diferença é que Jung, ele atrelava muitas questões desses arquétipos sociais, trazendo aí a ideia do místico que todo mundo tanto fala. Já Freud, ele continua enveredando por uma perspectiva médica, mas essa médica, na qual é a ideia de uma escuta. Ele não traz uma outra ideia simbólica para isso. Ele traz a escuta clínica como uma ideia interpretativa, porque ele continua nessa perspectiva da cura
das histéricas em sua narrativa. É uma dúvida sobre a clínica médica e a psicanálise ainda. Quando a gente fala da clínica médica, a gente inclui também as outras abordagens da psicologia. Em surgimento. Esse processo aqui, todos começam a ser psicanalíticos. Por isso, a palavra pai da psicanálise. Porque todos os outros homens que estavam estudando a teoria da ordem psíquica, os teóricos da personalidade, começaram a concordar com Freud. Porque eles não são estudiosos da psique. E os fenômenos da psique, quem estava ali estudando e trouxe de uma forma sustentável, enquanto teoria, foi Freud. Até então, os outros não tinham um objeto de estudo para a sua narrativa. Porque para ser ciência, você não tem que ter um objeto de estudo para criar hipótese, depois uma investigação, um diagnóstico e um prognóstico, para você fundamentar-se enquanto cientista e teórico. Tanto é que para vocês poderem ser considerados como psicólogo, tem que fazer a graduação, e para se tornar especialista, uma especialização e assim sucessivamente. Porque você só vai ter todo o conhecimento se você tiver aquele título e se você tiver estudado para e saber defender. Por isso, no bacharelado, vocês fazem a monografia, que hoje chamamos de trabalho de conclusão de curso. Porque vocês vão ter que provar que vocês realmente são cientistas ou psicólogos. Porque se vocês não provar a tese de vocês, o que vocês aprenderam, vocês não vão ser bacharelados em psicologia. Para ser especialista em mestrado, você tem que fazer a especialização e depois você tem que fazer a defesa da sua tese, para dizer o porquê você passou todos esses anos estudando aquela ciência. Porque aqui é um lugar de curiosidade? Não. Aqui é um lugar de fazer ciência e profissão. Logo, vocês vão ter que fazer TCC por isso, porque somos cientistas. Somos psicólogos, estudiosos da psique humana. Então, a psicanálise, como surgiu, ela saiu dessa imagem da clínica somática e aí volta a perguntar. Quando surgiu a psicanálise, saiu a somática, saiu a experimental, que faz parte também da somática, e saiu a ideia das ciências naturais? Não. Logo, quando vocês saem do ensino fundamental e vão para o ensino médio, estudamos as ciências para escolher o quê? As ciências exatas, humanas e saúde. Não é assim? Você escolhendo a de exatas, vocês vão ter toda a estrutura dos cientistas das exatas. E todas as ciências que ali convivem. Engenharia, não é assim? Você escolhe saúde ou humanas, você pode vir para a psicologia ou para a medicina. Então, quando se fundamentou os estudiosos desses pensares das ciências humanas, exatas e da saúde, cada um foi para a sua vertente filosófica que eles acreditavam que é a visão do mundo. Aqueles que acreditavam em Freud passaram a ser freudianos, no caso, psicanalista. Só que Freud estudava todas as patologias? Não. Nesse processo, um texto no rastro da mãe, quando eles vão trocando as cartas para essa ideia de investigação teórica e científica, Freud foi colocado como o pai da psicanálise, porque ele deu o objeto de estudo para a ciência da psique. Logo, ele fundamentou a segunda força da psicologia. Alguém lembra qual é a primeira? Alguém lembra? Experimental, que a gente chama como quê? Logo, a ciência da psicologia ganhou um outro objeto de estudo para se fortalecer enquanto ciência e profissão, a psicanálise. Construindo assim a segunda força da psicologia e com isso tendo tal prestígio que ele tanto queria. Só que todo mundo concordava com o inconsciente e ele continua sendo criticado até hoje. Porque a ideia médica classificatória, ela continua sendo existente, inclusive da nossa própria ciência e profissão. Mas isso só foi um adendo para a gente fazer várias coisas. Então, quando Freud está nesse movimento de fundamentar e ganha esse prestígio, e aí colocaram a nomenclatura pai da psicanálise,
O termo pai, ele para mim, ele é muito simbólico e tem um significante muito interessante. Não é que quando ele estava fazendo a troca e a busca dos seus estudos, ele, Jung e todos os teóricos tinham um problema com o pai? Sim. Logo, Freud queria ser o maioral por conta de quê? Porque o pai dele era renomado, era da elite. E tinha prestígio enquanto cientista. Ele queria ser melhor que o pai. O pai é tido como um carrasco. E a mãe como aquele, a boazinha. E era só ele que tinha esse discurso. Voltamos agora para a era contemporânea. Quem aqui gosta da figura dos seus pais ou quem convive com o pai, levanta a mão. Quem aqui convive com a mãe? Quem aqui gosta mais do pai, levanta a mão. Quem aqui gosta mais da mãe? Quem aqui gosta dos avós? Avós. Quem aqui gosta do avô? Quem aqui gosta da avó? Quem aqui não conhece seu pai? Quem aqui não conhece sua mãe? Qual é a nossa primeira instituição formadora social? Família. Logo, todas as inquietações sociais, ela passa por uma perspectiva da infância. Inclusive, todos esses estudos que a gente está trazendo aqui da clínica médica, ela partiu a partir da infância. Porque agora começa todo mundo, a partir da interpretação do sonho, a prestigiá-lo. Por quê? Porque ele tem um insight dessa infância dele. O pai dele não é carrasco? Sendo carrasco, Freud ele começa a trazer suas perturbações mentais e suas manias de crescimento, essa grandeza egóica. E quando ele tem um insight de um monstro aterrorizante, com asas, garras, imagens horrendas, querendo sequestrar sua mãe. Nesse sonho, ele tem perturbações horríveis. Por quê? O pai dele entra na cena em algum momento e fica mais aterrorizante o sonho. Logo, ele traz um insight na interpretação desse sonho. Depois de anos estudando e trazendo a teoria da psicanálise, ele tem esse insight, lembrando do rastro da mão. É quando ele identifica que aquele pássaro era ele. Por quê? Quando criança, a ideia de sexualidade, nessa época, era dita ou era exposta, as pessoas falavam de sexo, dos órgãos genitais, e se falasse bem oculto. Um colega dele, que tinha um apelido de pássaro, amava falar sobre sexo. Inclusive, um que trouxe muitas inquietudes a Freud sobre a sexualidade dele. Assim como a ideia do que é sexo. Logo, o elemento psíquico que ele fez foi de um pássaro. Porque o que o colega dizia era horroroso. Porque se poderia falar de sexo. Só que ele teve o sonho do pássaro pegando a mãe dele. Tirando ela de dentro de casa. Ou arrancando-a. Logo, se o pássaro era a lembrança do amigo dele, falando sobre sexo, e ele era o pássaro, ele pensou fazendo o que com a mãe? Fazer intersexo. Ou meio que tipo,
Eu acho que é aquele negócio complexo de Édipo. Você quer ser o seu pai, você Mas quer foi levar ele a que sua- deu a esse termo a partir dos sonhos. Foi Freud que trouxe a ideia do complexo de Édipo, justamente por esse contexto. Mas nesse momento ele já tinha evocado isso, quando ele teve esse sonho. Ele começou a utilizar a mitologia, porque as ciências naturais deixou de existir? A mitologia faz parte das ciências naturais. O mito, o mitológico, ele foi uma forma interpretativa social. Para alguns até hoje acreditam, outros não, mas foi uma forma organizada de falar das angústias do comportamento e percepção humana, a partir de uma perspectiva mitológica. Tanto é que a psicanálise da mitologia, junguiana principalmente, é muito interessante. Deuses, enquanto figura da humanidade, que traz elementos horrorosos, monstros, para organizar a sociedade. E os heróis, defensores. Então a mitologia ela é muito interessante para a gente estudar a organização social, principalmente psicanalítica. Essas compreensões sobre o seu sonho, ele traz na narrativa, a interpretação dos sonhos, porque ele vai começando a ter insight de como é que funciona a psique humana. Só que em paralelo, enquanto ele fazia a sua autoanálise ou fazia análise com os colegas, identificaram algo comum. A figura paterna estava em todos os sofrimentos. E a figura materna em outros. Na organização da sexualidade, é por isso que também, para os estudiosos, quem queira se debruçar, Foucault se tornou essa referência, porque agora vamos começar a entender a questão de gênero e sexualidade em sociedade. Qual é o papel da figura dita masculina e qual é o papel da figura dita feminina. Quando eu faço a pergunta sobre a paternagem ou a maternagem, há uma estrutura muito simbólica, inclusive, bom dia, muito bem estruturada enquanto xistes. Porque a gente utiliza a imagem de, meu pai foi comprar cigarro e não voltou. Não é assim que muitos humores começam a surgir? E muitos pais fazem esse movimento mesmo, de comprar cigarro e não voltar. É uma brincadeira real. Mas por que essa realidade? Porque qual é o papel da figura masculina desde o surgimento do mundo? Sair para caçar enquanto as mulheres ficavam cuidando dos filhos. Logo, vamos começar a entender que as estruturas dos estudiosos da personalidade passam por uma perspectiva filosófica não tão científica e somática, embora prevalecente, e vai começar a utilizar os fenômenos de relação humana de cada sujeito. E cada sujeito não é detentor do seu saber. Cada um aqui vai ter uma visão de mundo e vivências de mundo. Alguém aqui já foi para a Disney? Europa? Sabe como é lá? Como é que vocês acham que é a França? Suja. O que mais? O que mais? Mas se você não foi, não, onde é que você pirou? Eu tô vendo. Já com Ladybug. As referências sociais, elas nos convidam a uma organização psíquica. Logo, a imagem teórica, ela também vem por uma relação de senso comum. Por isso, que para nos transformarmos em ciência, a partir de uma hipótese, ela tem que ser investigativa, porque senão é apenas senso comum. Por isso que ele demorou a ter vários prestígios, porque dizer que a mente humana tinha um lugar que as pessoas colocavam os horrores, como pensar no transar com os pais, é algo horroroso, não é? Mas durante a sociedade já foi. A imagem do incesto, ela só foi introduzida a partir do século XVII para cá, vindo da igreja. Antes, a mulher ela foi feita com esse propósito de procriação. E a procriação não era só marido e mulher. Os filhos poderiam transar com a mãe, os primos, os vizinhos, inclusive quando ele precisava de terra ou de alimento. Por isso que a prostituição é uma imagem ainda atrelada à das primeiras profissões do mundo.
Porque os corpos femininos, ele sempre foi colocado como barganha e mercadoria. E o incesto, ele sempre foi atrelado às relações de família. Só que, com o passar da igreja, veio uma outra responsabilidade sobre os corpos e a harmonização para cuidar da criança. E aí, logo, se torna de responsabilidade da família o cuidado da infância e mais, não se pode mais violentar sexualmente a criança. Até então, se supõe. Então, quando a igreja ela traz essa normativa, porque o sexo ele passa a vir num contexto de procriação e não mais o sexo apenas pelo sexo, esse sexo que era dito como horrível, destruidor, a ideia do incesto foi colocada. Logo, não se pode transar com criança e não pode se transar com os pais. Isso para a sociedade fica como algo de lei. Até hoje temos, não é isso? Alguém que imagina transando com os pais? Se a gente for uma perspectiva psicanalítica, desde a infância, em algum momento você já. Tem uma coisa ali que a gente tentou. Porque subconsciente, né? Uma vez que eu escutei que não é porque Jung, quando ele trouxe a perspectiva de entre a consciência e o inconsciente, o sujeito ele pode entrar num desvaneio, e isso a gente pode chamar de subconsciência. É só uma questão de nomenclatura histórica. De fato, depois Freud ele abandona a titulação subconsciente, porque ele diz que não, esse processo de intercalo é um mecanismo de defesa, que é o que o sono faz com a gente. Quando a gente dorme e sonha, a imagem do subconsciente era dito que era ali. Só que aí ele fala, isso é o inconsciente e a relutância do consciente. Mas para Jung ainda tem isso? Em alguns escritos, sim. Porque a imagem dos arquétipos, eles ainda está atrelado como inconsciente coletivo. Se eu perguntar a você quem é a ideia de Zeus, você vai lembrar de alguma coisa dessa referência. Porque ela está subscrita. Isso não necessariamente está no inconsciente, porque o inconsciente ele não é de fácil acesso. Por isso que a ordem psíquica foi nomeada nesse processo. Porque o subconsciente ele ficou como um processo de fácil acesso. Só que aí Freud depois desclassifica essa nomenclatura. Está aqui porque foram os primeiros construtos da sua teoria. Assim como também outros teóricos que estão estudando o inconsciente. Lembrando, Freud ele pode ter dado o nome de psicanálise, mas o termo inconsciente passou a ser estudado. E essa nomenclatura ela passou a vir a mais de 100 mil postagens de revistas, de jornais, de outros teóricos estudando. A diferença é que ele classificou o que seria a psicanálise do inconsciente. Ok? E aí, nessa perspectiva desse fenômeno, ele vai trazer a ideia do complexo de Édipo como justamente essa referência do indivíduo incestuoso. Não podemos transar com os nossos pais, porque é pecado. Logo, quando você tem um pensamento incestuoso, automaticamente vai para algum lugar. E esse lugar é o inconsciente. E como é que ele provou isso? As histéricas. Lembra da carteira? Não é que ela tinha não só desejo pelo pai, uma delas foi violentada sexualmente por ele. Logo, o vaginismo. Alguém sabe o que é vaginismo? É quando a vulva da mulher não fica lubrificada e ela não tem passagem pelo sexo. Isso normalmente vem pelo plano psíquico. Quando ela tem um trauma, ela não consegue fazer penetração. Ou porque, de fato, a vulva dela não tem um canal vaginal possível, os pequenos lábios são muito estreitos e etc. E, com isso, dificulta a penetração e não tem uma lubrificação originária. Por isso, o uso dos lubrificantes de forma manipulada. Só que quando a mulher ela tem um trauma, seja ela psíquico, automaticamente o vaginismo pode surgir, causando muito desconforto sexual, que é o que a gente hoje considera a ideia do estupro, ou a ideia do estupro não consentido com os maridos, que é aquele sexo forçado que causa dor, porque ela entra num processo de não lubrificação. E aí, esse movimento a histérica fazia muito bem. E aí, esses traumas psíquicos da histéria convidou a ele a entender o incesto a partir do inconsciente. E aí, esse processo
vai trazendo a compreensão emocional, onde vai formando os 3 níveis da consciência subconsciente, ou pré-consciente e inconsciente, que foram as nomenclaturas assim tratadas historicamente. E a força psíquica desses movimentos vinha da onde? A gente falou que ele não estava estudando neurologicamente, logo, não se fazia nenhum efeito sináptico desses fenômenos psíquicos. Mas o que é que convidava o inconsciente a funcionar? O que é que convida o consciente a funcionar? Alguém lembra do termo IDM superego? Sabe o que é? Ou pode chutar? ID é como se fosse uma criança, o desejo que não pensa, por exemplo, na consequência. O superego é como se fosse mediador. E o ego é quem vai procurar o objeto para poder saciar o ID. Agora, como é que funciona a ideia do consciente e do inconsciente se a primeira tópica é só essa? Ele não tinha essa nomenclatura ainda desse pensamento. E o que é que convidou a ele fazer essas inquietações? Justamente essas ideias da infância psíquica. Porque agora ele vai começar a trazer uma narrativa. Compreendo que esses fenômenos que eu passei da infância, esses fenômenos que eu compreendi sobre mim, e o que minhas histéricas vêm trazendo, é da infância. É um trauma infantil. Logo, ele traz a formulação. O inconsciente, ele é infantil. Primeiro porque quando ele começa a trazer a ideia do caso Hans, que é um dos casos que a gente vai estudar, que é o primeiro caso infantil que Freud ele se adentra na clínica, mas não diretamente, sim por carta, porque o pai de Hans está estudando o processo psíquico daquela criança. Então, quando Freud ele traz a sua teoria da primeira tópica, da ideia do inconsciente, desse pré-consciente, ele vai trazendo justamente esse fenômeno de que a infância estrutura os traumas. Porque se eu falo que a instituição família é a nossa formadora de moralidade e construto, quem acha aqui que os pais não deixou trauma, levanta a mão. Quem acha que os pais lhe deixaram trauma, levanta a mão. E aí é importante, a partir dessa inquietação, a gente entender que o inconsciente é esse não infantil, porque o estudo de Hans ele trouxe justamente esse mecanismo. Se uma criança ele consegue ter inconsciente, logo, o inconsciente ele pode ser infantil. Porque a minha histérica não é que ela trouxe uma ideia de que o pai na infância dela abusou ela sexualmente, por isso as perturbações noturnas. E aí esse movimento faz com que ele diga: não vou estudar a infância, eu vou estudar o inconsciente, porque ele já é infantil. Então ele não cria a clínica infantil, deixando, assim como Jung, o estudo do inconsciente para as figuras femininas. E aí a gente vai entender o porquê. No entanto, há muitas distorções na tradução sobre a narrativa do mito ego e superego. O porquê eu trago essa ideia de distorção? Para que possamos trazer a imagem interpretativa da psicanálise, seja numa perspectiva genuína, e seja pelas nomenclaturas atualizantes, id, ego e superego. Mas o id, ele significa eis no alemão. Ele não deu o termo id, ele deu eis, que significa isso. E falou ich, que no alemão significa eu. E falou under ich, que significa sobre eu. Logo, isso que se apresenta do inconsciente é o meu eu sobre eu mesmo. E o que seria esse isso sou eu sobre eu mesmo? Porque todo acontecimento humano, ele é interno.
por mais que estudamos na perspectivas teóricas da personalidade, por mais que a sua personalidade venha por uma estrutura, seja alguém dizendo quem você é, ou você utilizando referência para se tornar, você ainda vai ter que ter a sua perspectiva única para transformar-se. Para você vir com essa camisa, para você se comportar desse jeito, para você usar esse cabelo, para você usar esse vestimenta. Para nós, brasileiros, temos que ter alguma referência social para fundamentar a nossa relação biopsíquica e, com isso, construir a nossa personalidade. Tem várias referências. Só que os nossos pais são da nossa primeira. Só que somos sujeitos únicos, subjetivos. Logo, todo comportamento repetitivo, ele, em algum momento, ele vai ter que ter a sua ordem singular. Logo, isso que você venha se comportar vai falar sobre o seu eu e muito mais sobre você. Porque você vai construir uma personalidade para se sentir muitas das vezes pertencente. Só que você sabe os seus pertencimentos. Ela sabe porque ela tem aqueles alargadores, ela vai saber porque ele usa aquele tipo de cabelo com boné, você vai saber porque você escolheu essa saia. Porque a nossa construção psíquica, a gente vai colocando elementos. A nossa identidade vai vindo. E qualquer fenômeno sobre esse comportamento, só você vai saber. Porque se eu olho para a colega lá atrás que está cochilando ou mexendo no celular, somente ela vai saber o porquê ela está nesse processo. Eu posso fazer qualquer interpretação. Minha aula está chata, está cansada. Posso? Mas só quem pode dizer o porquê ela está mexendo no celular desde quando chegou, somente. E se ela se sentiu agora constrangida, muito mais. Então, esse fenômeno psíquico vai convidar aquela pessoa a uma representação da sua ordem de sofrimento. E aí, se você tiver, enquanto base a histeria, você se denuncia de alguma forma. Se não, você vai entrar no sofrimento psíquico para poder fazer uma elaboração e depois você vai ver se você elabora histericamente. Se você tiver estrutura psíquica, dependendo de como você está neurologicamente e enquanto relação social, você pode entrar numa psicose, por exemplo. Seja ela temporária, uma questão de delírio, ou uma questão de uma ruptura de fato psíquica, porque você não suportou aquele sofrimento. E seu cérebro, para lhe manter em defesa, ele construiu um mecanismo para lhe transformar em um sujeito suportável àquela dor. E nesse suporte, ele construiu uma estratégia para lhe manter vivo. Logo, a nossa ordem psíquica, sendo dinâmica, ela sempre vai construir uma estratégia para nos manter vivo. Mesmo na iminência do fato de sermos seres de finitude. Mesmo que você traga uma compreensão espiritual, ainda assim somos seres finitos. O cérebro, sendo o desejo, ele vai querer sempre mais. Por isso, enquanto psicologia falamos sobre os desejos humanos e as angústias. Porque por mais que tenhamos informação, mais queremos. E por mais que tenhamos aquilo que desejamos primeiro, vamos trazer uma inquietação de querermos mais, porque o nosso cérebro não foi feito para aquilo, não. A nossa ordem psíquica também. Coloque o nome do sujeito e veja como ele fica barrado. Ou vocês acham que nas provas avaliativas começamos a notar questões negativas? Por quê? Porque quando os estudiosos da personalidade humana identificamos que se a gente deixar no outro só no sim, isso que ele apresenta sobre o eu dele vai ser desejo puro. Já viu uma criança birrenta, que todo mundo chama de birra? Como você mesmo colocou, o id é como uma criança, porque o id é o processo infantil. Porque é o nosso primeiro desejo sobre qualquer coisa. Porque qual é o nosso primeiro contato em relação humana?
o ventre materno e depois do puerpério, a convivência com a mãe, não é assim? Só que, quando a criança ela nasce, a primeira coisa que a mãe é ensinada é para fazer o quê? Amamentar. E amamentar para um ser que estava sendo nutrido por um cordão umbilical despertou naquela criança um desejo único. Já viu uma criança ou qualquer tipo de animal se amamentando? Ele não consegue retirar-se da mama da mãe, né? Já viu os filhotinhos de cachorro, ou de cabra, ou até a própria criança no seio da mãe? Ele consegue sair dali? Logo, isso fala numa relação dele com ele mesmo. Só ele sabe o prazer que ele está sentindo. Alguém aqui está com fome? Sim. Se vocês começarem a se alimentar, vai ter que sensação? Logo, o consciente e inconsciente de vocês vão trazer uma satisfação. Só vocês vão saber o porquê. E aí, é quando no processo de Enfant, ele traz: nós trabalhamos a psicanálise a partir do Enfant, que, traduzido para o latim e para o inglês, ficou a ideia de intrusão ou invasão, que nós chamamos de associação livre. Alguém sabe o que é associação livre? Sim. E é uma fala a partir de que perspectiva? Gente, eu vou pegar ciências naturais, interpretação linguística, tá? Português. A associação livre, eu vou ser bem pedagógico e bem professor pedagógico infantil. A palavra associação, qual é o significado? O quê? E a palavra livre, em seus significados, significa o quê? Livre. E quando uma pessoa é livre, a gente diz que ela é o quê? Solto, não é isso? Não é os adjetivos? Agora que a gente pegou a interpretação lógica da língua portuguesa, das nossas ciências naturais, vamos agora para a psicanálise. Associação livre, o que é que remete a vocês? Livre para falar. Uma associação Livre para falar. Perfeito. É sobre você falar o que está dentro. Vou começar fazendo um processo de associação, certo? Já brincaram daquele nome, lugar e objeto? Já. Um objeto com a letra A. Abajur. Apagador. O apagador, vindo uma perspectiva para você, seria o quê? Apagador de quadro. O que é um apagador? Algo que apaga. Se eu pergunto a vocês o que é magma, alguém sabe? Mas aí eu acho que é Não, não é magma. É verdade. Certo. Sim. Deixa. Tu tem uma caneta fácil acesso. Logo, se vocês não têm interpretação, não tem definição. Sobre definir, associar livremente é quando você faz interpretação solta daquilo que é ligado. Tá chovendo, minha gente. Agora não, né? Alguém aqui vai para casa? Sim. Quem é que vai trabalhar? Então é por isso que vocês querem ir embora rápido? É? Vocês vão pegar transporte público? Sim. Vocês não usam então o transporte público? Não. Por que não?
Dinheiro. E andar de transporte privado é só por conta de dinheiro? Não. Por que não? E o que seria o Uber para você? O transporte privado, você paga pelo serviço. Para mim é um processo facilitador de acesso. Veja, isso é um movimento de associação livre. Você é convidado a fazer investigação de palavras soltas para dar interpretação àquele que você entende como informação psíquica. Quando ele traz a ideia da hipnose, ele não tinha que dar comando e perguntar as coisas. Foi quando Freud ele fez a associação. Ele entendeu que perguntando sobre aquilo que aquela pessoa estava ali trazendo, de uma forma de invadir, a partir de um contexto interpretativo, associal e inconsciente. Porque para você me disser que acessou, que a palavra não é málgama, é amálgama, você vai ter que ter uma lembrança de um fenômeno psíquico que você vivenciou. Já fez restauração de dente? E essa vivência convidou você a uma interpretação de uma informação que está na sua ordem psíquica. Por isso que os estudiosos da personalidade e outros, que contribuíram para a nossa pedagogia e a nossa educação, trouxe que todas as relações, Piaget, Vygotsky, e vários outros que vamos estudando, vão trazer que a ideia do sujeito, ela vem de uma ordem psíquica sim, mas para isso ele tem que ter uma relação bio-psico-social e espiritual. Ele precisa conviver com o seu entorno, interferir e ser interferido, para que ele possa ter linguagem. E aí Lacan traz essa interpretação de linguagem, favorecendo para essa estrutura da ordem psíquica. Por quê? Porque para que a gente possa, na interpretação, invadir o outro, ele tem que saber minimamente sobre alguma coisa. Ele tem que ter uma interpretação junto conosco. Mas a primeira interpretação é nossa, porque nós invadimos a associação livre do outro. Porque quando você pergunta como é que você está no atendimento, a primeira pergunta é, estou bem. E aí vamos ter que invadir. Esse processo é, que bom que você está bem. Logo, qual é o motivo de você estar aqui se você está bem? Você sabe o que é psicoterapia? Por que você veio procurar a gente? E aí começa o processo de associação livre. Ele não tem um roteiro para si. Porque ele vai dizer, eu não sei, o que é que eu digo? Vocês vão experienciar isso na clínica. Alguém que já fez terapia? Já passou por essa sensação? O que é que eu digo? Tem histérica que já entra falando, viu? Ai, que bom, uma amiga minha me indicou você, porque eu estou precisando muito, aí você não sabe como foi importante, agradeço muito. E ela já vai entrando na desordem psíquica dela. Porque ela precisa agradecer primeiro para estar. E aí a gente pergunta, ai, que bom que você conheceu. Agora você está me elogiando por quê? Se a gente ainda não se conheceu. Seja bem-vinda, mas você sabe que é terapia? E aí a gente convida o outro a esse entendimento. Só que isso a gente vai fazendo como um processo. É imediato? Porque vamos descobrir que a psicanálise ela é para além de ser interpretativa. É um lugar de cuidado, um tratamento psicológico. E que traz um método. E nesse método tem uma estrutura para que a gente possa perceber que nem todo mundo vai querer acessar seus conteúdos. E essa ideia de não acesso é muito desafiador. Não só para quem escolhe a abordagem da psicanálise, seja para ser analista ou para ser analisando, em qualquer teoria. Primeiro, porque as psicologias, elas trabalham com angústia. Ninguém vai chegar no nosso consultório para dizer que ganhou na Mega. Ninguém vai chegar no consultório e dizer que está feliz constantemente. Só se entrou em desordem psíquica e entrou na ideia do divertidamente, a patologia da alegria. Mas se não, não chega.
Porque aquelas pessoas já entenderam que o processo de psicoterapia, assim como veio na ideia da história do pós-guerra, é um lugar de acolhimento da angústia humana. Logo, somos gestores em algum momento de vidas. E esse gestar a vida significa, em algum momento, sermos colocados nessa figura paterna e materna. Porque as pessoas elas vão achar que nós vamos educá-lo aquilo que os pais não fizeram sobre o seu sofrimento. Os pais de vocês aqui ensinaram como transar, levanta a mão. Os pais de vocês não ensinaram sexualidade a vocês? Na escola vocês não aprenderam sobre os seus desejos? Logo, descobrir sobre o orgasmo, descobrir sobre raiva, descobrir sobre muita coisa sobre si, é um lugar oculto em sociedade. Quem disse que perder a virgindade é prazerosa? Para algumas pessoas é, para as outras não. Por quê? Porque a ideia dos corpos elas foram silenciadas pela igreja, nos retirando uma ideia de entendimento. E essas ideias angustiantes sociais, ela convidou nesse período de sociedade uma calamidade. Se antes poderiam incesto e agora não pode mais, obviamente que uma pessoa com pensamento incestuoso vai pensar transando no pai e na mãe. Se nessa sociedade foi proibido matar, obviamente uma pessoa no seu extremo ápice de agressividade vai querer matar. Porque os nossos sentimentos, ele age de uma forma barbária, que é quando Freud ele entende a organização da ordem psíquica. Agimos por instinto. Agora é o mesmo que o do animal? Porque nós temos dois lugares diferentes do animal. Qual é? Somos seres Sim. Logo somos consciência. E para além disso, somos tão consciência que nos autorregularizamos, nos autoajustamos ao ponto de levar para o inconsciente nossos lugares ruins. Mas sempre foi assim? Não. Então, o consciente e o inconsciente para a psicanálise é uma ideia de estrutura psíquica muito importante, porque ele vai falar sobre os nossos lugares de instintos. Que bom que a gente falou sobre o inconsciente e o consciente. Agora, como é que ele funciona? Foi uma das inquietudes que fizeram a Freud. E aí ele traz a associação livre como resgate. Mas como é o prazer ou o desprazer das coisas? E aí é quando ele traz a ideia do inconsciente como o prazer e o desprazer, o bem e o estar e o mal-estar. Quem gosta de chocolate aqui, levanta a mão. Eu adoro, mas tenho uma tolerância. Quem aqui adora pular de paraquedas? E é uma sensação prazerosa e única. Agora, quem aqui gosta de andar à noite? Sim. Em casa. Se a gente for fazer essa perspectiva do o que é que a noite remete a você? Tranquilidade. Agora, se eu perguntar o que é que a noite das 22 horas remete a você? Perigo. Perigo, o que mais? Hora de dormir. Hora de dormir. Olha a associação livre. Eu, particularmente, vou estar aqui em sala de aula dando essa disciplina amanhã e hoje vou estar dando psicodiagnóstico em nome anterior. Logo, a minha relação é a mesma que a sua? Não.
Então, os acontecimentos internos também vão sofrer outra perspectiva. Agora, eu estou pensando da noite chuvosa, por exemplo. Porque se para mim chegar aqui, eu cheguei atrasado, imagina minha volta. Então, essa relação dinâmica e psíquica, ela vai ser subjetiva. Mas a gente também tem uma relação social, não temos? E aí essas interferências, ela convida um dinamismo. O que pode, o que não pode, e o que eu tenho que me ajustar a querer saber. Por isso, a ideia que o superego ficou colocado foi esse lugar do interdito, do sujeito que tem que ter a regra da lei. Porque será que eu posso fazer tudo? Poder pode, só não deve. E aí, essa sua frase é contemplativa para o Igor. Tem gente que não só sabe que pode, mas ela não se preocupa com o que não deve. E isso convida a ordem do inconsciente e do consciente. Porque se o inconsciente é um lugar que a gente vai colocar as nossas profundezas e coisas horríveis, o que será que tem lá dentro para voltar? O que será que tem lá dentro que o nosso superego está barrando, mas que em algum momento a gente está desejando e reelaborando? Alguém aqui já pensou em roubar um banco? Alguém ali já sinalizou que já. Alguém aqui tem dificuldade financeira? Tem certeza que não vão pensar em roubar um banco? Alguém aqui já tentou jogar na Mega Sena? Não. Entre roubar um banco e jogar na Mega Sena, qual é o mais confortável? Logo, a ordem psíquica é: eu vou atrelar o meu desejo, mas eu não vou utilizar de uma forma impulsiva. Porque se eu passar fome, eu vou roubar. E não é que tem criminalidade ainda hoje? Por que as periferias tem gente roubando? Será que é porque não tem superego? Alguns hoje sim. Porque o medo é um instinto de sobrevivência. E aí é quando Freud ele começa a trazer a sua segunda tópica como inquietude da ordem psíquica. Não é só ter consciência ou inconsciência para falar da personalidade. Precisamos entender isso sobre eu e eu mesmo, porque é o que vai me convidar aos meus lugares de existência, principalmente os angustiantes, porque é a partir daí que eu vou determinar as minhas atitudes, a minha personalidade. Então, esses fenômenos psíquicos começam a ser estudados numa perspectiva impulso, instinto. E aí é quando a gente vai entendendo porque a ideia é interpretativa. Porque cada um aqui vai ter o seu mecanismo de defesa no assalto. Alguém aqui já apanhou dos pais? A pergunta é: se os pais virem para cima de vocês hoje, vocês vão se defender? Alguns vão ter dificuldade de falar sobre isso. E vão vir para o consultório de qual profissional? Psicólogo. Porque bater em pai e mãe é correto? Quem disse? Quem foi que disse? Quem deu esse interdito de lei social para dizer que bater em pai e mãe não deve? A igreja. E aí as regras sociais, elas começam a vir muito divinas. Honrar pai e mãe, é assim? Não cobiçar a mulher do próximo. E essas regras, ela passou a ser fundamental enquanto políticas públicas porque começou a introduzir a lei. Por que esse movimento ele foi importante para a ordem psíquica? Porque senão teríamos o ID constantemente. Precisou barrar o sujeito, como diz Lacan. Porque se a gente deixar a sociedade
no seu ápice de prazer, todo mundo fazendo o que quer, não vira a terra do nunca do Peter Pan, não. Porque o nosso inconsciente infantil, ele é totalmente perverso. E essa perspectiva convém ao que a gente tem hoje. Se a gente for utilizar as micro-relações sociais da desordem, como é que uma pessoa se comporta numa boate? Numa festa com bebida alcoólica? As torcidas organizadas que apedrejaram o ônibus de Fortaleza. Cadê o colega da esportiva? Faltou hoje, né? Esse fenômeno psíquico convidou aquele sujeito a fazer o quê? Se matar o outro é crime. Ele deu vazão ao id dele, o amor que ele julga pelo time. Vai barrar, o superego vai barrar, depende de quem. Quando a polícia chega, ela representa o quê? Autoridade. A lei, a autoridade. Barra todo mundo? Precisa de que contexto? A força. É isso que acontece dentro da nossa mente. Constantemente querendo colocar o nosso desejo a priori em várias perspectivas. Se eu for dizer todas as meninas que entraram aqui dentro e os colegas ficaram olhando sem poder tocá-las, o id deles vão ficar barrado. Mas por que ficar barrado? Porque eu trouxe o constrangimento e isso causa a ideia da fuga. Porque agora a ordem psíquica foi descoberta. O nosso ego quer ser descoberto entre o equilíbrio, porque estamos dizendo uma ordem psíquica egóica, mas inconsciente. Nós vamos ocultar o nosso desejo e vamos tentar equilibrá-lo. Então, vamos escolher lugares oportunos para dar em cima. Uma boate, uma festa, um aplicativo de relacionamento, ou, alguns momentos, a ousadia de andar em coletivo para se sentir resguardado, protegido e, com isso, dar em cima daquela pessoa. Porque ali está entrando o movimento da dinâmica psíquica entre o id, o ego e o superego. Porque se a gente for na ideia do não, eu não posso entrar e acessar o corpo do outro sem autorização, senão isso é o estupro. E alguém quer levar a família de estrupador? E quando o homem ele pega a sua esposa à força para praticar o sexo, ou quando ele pega uma mulher com uma boate à força, e ele recebe o nome de estrupador, a primeira coisa que ele faz ficar como? Mais agressivo? Fica agressivo, violento, porque isso feriu com a moralidade dele. E convidou a ordem psíquica dele a acionar um mecanismo de defesa primordial, utilizando as emoções. Então, quando descobre que esse movimento ele é dinâmico e psíquico, Freud ele traz a ideia da sua segunda tópica. O consciente e o inconsciente ele é uma ordem psíquica dinâmica que tem o fator do desejo, o fator do barrar-se, enquanto regras, e o fator do equilíbrio. Na qual eu vou chamar de isso, o eu e o sobre-eu. Na tradução ficou id, ego e superego. Essa estrutura é o que fundamenta a ideia da psicanálise enquanto teoria. E como técnica, a gente vai descobrir na próxima aula as ideias técnicas éticas do fazer psicanálise. Porque isso só foi a montagem da descoberta da ordem psíquica pela psicanálise. E aí, respondendo, todos os outros teóricos começam agora a acreditar em Freud. Todos os teóricos que fundamentaram as demais teorias, eles vieram do behaviorismo
Alguns ficaram, por isso temos a TCC, e outros andaram e foram para a psicanálise. A partir da segunda tópica. A partir da primeira tópica, quando ele trouxe o conceito inconsciente. A segunda convidou mais pessoas a estar com eles. Porque eles agora implementaram a perspectiva da teoria social. Porque agora não temos a assistência social e consciência e clínica médica fragmentada, agora temos desde a Revolução Industrial a clínica médica, a psicanalítica, a religião, e dentro dessa clínica médica fragmenta-se a psicologia, a assistência social, a enfermagem, terapia ocupacional e as demais ciências que vão estudar o comportamento humano, a psique humana, numa perspectiva do seu olhar. Os psicólogos e os psiquiatras eles vão estudar o funcionamento neuropsicológico, e isso vai trazer uma perspectiva de estudo comportamental personalidade. Só que a personalidade, se eu falo que esse sujeito veio da família, a igreja está interferindo, os nossos colegas assistentes sociais vieram para quê? Estudar os fenômenos desse comportamento em sociedade. O que é que interfere? E a pedagogia foi contribuindo, Vygotsky e Piaget. E Rogers, que contribuiu para a educação brasileira e principalmente para a interpretação humana desse processo. E aí entra a terceira tópica da psicologia. A psicanálise traz uma ordem de estudo psíquico e a humanista uma outra. Só que esse movimento todos vieram da psicanálise. Porque se não queriam ser behavioristas, seriam estudiosos teóricos da personalidade. E a maioria dos teóricos da personalidade, para se tornar ciências, teriam que ser psicanalistas. Por isso, teoria da personalidade é dada como uma disciplina na psicologia. Por isso que a gente estuda todos os teóricos da personalidade. Todos advindos da psicanálise, agora todo mundo acredita no inconsciente. Será que era bem assim? Tudo que Freud falava, todo mundo acatava? Então, quando aqueles teóricos começaram ali a adentrar-se, eles foram fazer inquietações desse movimento. Se a relação inconsciente ela precisa de um processo de associação livre, e a associação livre é a linguagem, o sujeito ele precisa estar em sociedade para obtê-la. Logo, o sujeito ele tem não só interferência do mundo externo, ele também interfere, Vygotsky. E aí Vygotsky, como teórico da personalidade e do aprendizado, ele traz essa ideia de um sujeito na ordem psíquica pela convivência em sociedade. Freud acha isso errado, porque se tornou verdade. Ele começou a entender que o sujeito tem que ter linguagem. Porque não adianta dizer que todo mundo é histérica se eu estou atendendo uma mulher na França e depois eu vou pegar minha charrete e vou passear para outro lugar porque ela não tem a mesma linguagem, inclusive o mesmo idioma. Embora as forças políticas, e aí a metropolítica ali está ali vivenciada, obriga a gente a estudar a língua inglesa materna para todo mundo saber se comunicar. E aí por isso que a tradução ela fica bastante dificultosa na ideia de que se a gente for inquietar a primeira narrativa de Freud sobre o isso, o eu e o sobre-eu, se eu falo que o Über-Ich é o sobre-eu, que agora é o super-eu, quem sou eu? Se o super-ego está ali como sobre-eu, quem sou eu? Aí começa a pergunta filosófica. Eu não sou responsável pela minha ordem psíquica? Se o superego ele é tido como barrador de lei, quem sou eu? Pode desenvolver. Não tem aquela música, eu não preciso de ninguém para fazer merda comigo? Não é que é o sobre eu mesmo causo minhas angústias, eu mesmo que bloqueio, eu mesmo causo meus danos. Porque aí eu pergunto, quem foi que decidiu fazer psicologia?
Logo, está numa disciplina de psicanálise realmente é chata, mas é uma escolha primeira de vocês. Então, arque com a consequência das suas escolhas ou desista delas. E é fácil desistir? Não. Logo, isso do não conseguir desistir, eu sou responsável pelo quê nas minhas decisões? E aí começa o conflito angústia. E aí vem as pessoas com mais consultório. Alguém que pensou em psicologia pela primeira vez, levanta a mão. Alguém que tentou fazer medicina, levante a mão. Alguém que tentou fazer direito, levanta a mão. Alguém aqui nem sabia o que queria fazer e veio para a psicologia. Por quê? O porquê você decidiu isso para você? Primeiro, por que você decidiu fazer faculdade se você sabia que para fazer faculdade está lá nas regras? 5 anos, quem escolheu manhã sabe que é das 7h30 às 11h50. Quem escolheu noite sabe que é das 18 às 22. Mas por que escolheu? E o pior é achar que essa escolha do se incomodar de estar em uma sala de aula é de responsabilidade do professor ou do colega. E aí veja como vocês ficam em silêncio, a forma como eu mudei o dizer. Isso convida à reflexão da angústia e à interpretação. O nosso contrato foi, fica na minha disciplina quem quer. Não foi assim? Sai também quem quer. E desce para a coordenação quem deseja. É assim? Se eu trago essa minha personalidade do sujeito que vai barrar, como um bom lacaniano que eu sou, vocês vão se sentir confortável? A dinâmica da disciplina mudou, não foi da forma como eu estava falando? E agora, os pensamentos intrusivos que cada um vai ter, vai ficar no inconsciente de vocês para a próxima aula, ou no inconsciente. Porque aí na próxima aula, a gente não só vai entender o porquê a permissividade dos nossos desejos, mas entender a estrutura dos nossos mecanismos. E aí, página, eu espero memorizar o rosto de cada um de vocês e espero vocês no mundo. Porque eu fiz essa mesma forma. E não é que tiver aluno que não está na disciplina, isso porque eu entrei no ano passado para ser professor na instituição. Então, vamos ver se as escolhas de vocês estão para com a psicologia ou com a psicologia. Estar na psicologia não é para todos, mas a psicologia é. Se angustie sobre isso, e na próxima aula, o ato falho ia ser sessão, seria para ver como ficou a angústia e pensamento de vocês da disciplina. Boa semana para vocês.